Vamos nos preparar em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos em guerra, por isso devemos estar atentos para podermos receber o galardão eterno no reino dos céus. Mas lembre-se, conforme está escrito em Apocalipse 22, versículo 14 em diante: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém. Vamos ficar atentos àquilo que Deus ainda falará conosco. E vamos nos preparar para esse grande dia que está cada vez mais próximo. Graça e paz, irmãos. Agora, nesse momento, eu gostaria de... Já fiz a minha oração por todos, ok? Irmãos, eu não vou aqui ser muito detalhista, porém, vamos iniciar, então, como já no início, melhor, já iniciei, não é? Mas, quando estava tocando aquela música lá no comecinho, eu estava lendo o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Mas para dar uma pequena explicação rápida, para não entrar muito em detalhes, se alguém um dia quiser saber isso com mais detalhes, nós podemos fazer então um estudo, mas hoje não é um estudo, estou aqui apenas para transmitir alguma coisa, algum sermão, uma pregação, entenda lá como você quiser, uma palavra, enfim, que no meu coração eu tenho certeza que veio um sentimento gostoso de paz, de falar das coisas de Deus, que eu tenho prazer. Muitas das vezes alguém acha que eu estou perdendo meu tempo. Eu não estou. Eu acho que para mim falar das coisas de Deus nunca é perca de tempo. Então, irmãos, Apocalipse 22, 14, em umas bíblias dizem assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo? Em outras bíblias, isso está escrito na Ferreira de Almeida, ou na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Corrigida, na New Translation, em outras Bíblias, na Bíblia de Jerusalém, entende, irmãos? E também em outras, ok? Depende a tradução, entende, irmão? Enquanto em outras também está escrito: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Por exemplo, na Almeida Corrigida, Fiel, King James também tem uma assim, e você pode me dizer, em quem que eu vou confiar? Qual delas que está certo? Não. Eu, no meu ponto de vista, não estou dizendo que você tem que crer assim, eu acredito que está tudo certo. Nós não somos salvos por obras, somos salvos por fé. Mas temos que obedecer ao mandamento, principalmente, porque senão o Senhor não nos dá o mandamento. Eu acredito que temos sim que respeitar o decálogo, embora nós não somos salvos por obras. Eu acredito sim que temos que obedecer o maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos.
quem ama o próximo como a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai obedecer o mandamento de lavar os seus vestidos no sangue do Cordeiro. É tão simples assim, não precisa entrar muito em detalhes, porém, se você quiser, eu posso até falar alguma coisa, porque isso, irmãos, é só para você entender, existiram duas formas que os copistas ou tradutores usaram. E pode ter até algum copista que deu uma... dizer assim, quem é o homem que não erra? A palavra de Deus não erra, mas o homem é sujeito. Não? E se nós tivéssemos os textos originais, Deus nem permitiu, porque eu sei muito bem que poderia acontecer, e você que estuda a Bíblia, que tem conhecimento mais do que eu, porque eu não sou nenhum professor, não sou nada, não. Sou um zero à direita, não à esquerda, entendeu? Então presta atenção, os gregos, nas traduções diferentes, existem traduções que foram diferentes, certo? Muitas das vezes os tradutores usavam manuscritos gregos. Esses manuscritos gregos, a maioria, porque a Bíblia foi praticamente tudo em grego. Tem até um irmão que fez um vídeo sobre isso. Eu já falei o nome dele aqui no canal. Então, se nós formos observar, irmãos, nós vamos ver o quê? Que nós, no grego, tem o texto tradicional, que em grego quer dizer textos receptos. Entendeu? Como na Almeida Corrigida, na Fiel... a Almeida Corrigida Fiel, na King James, então, tá entendendo? E, enfim, irmãos, depois foram misturados diferentes manuscritos, entende, irmãos? Como o de Alexandrino, o do Sinai, o do Vaticano e etc. Além de análises críticas, que também foram feitas, certo, irmão? E especialistas modernos sobre esses manuscritos. Nesta categoria também estão as versões, né? Essa que eu estou lendo aqui, que está aqui, que eu estou olhando, que é a versão João, essa aqui é João Ferreira de Almeida, né? E também tem outras, eu tenho outras ali também, tem várias traduções, tem uma Bíblia de Jerusalém, tem uma de Darby, tem outras, enfim, são várias que são baseadas em vários textos. Uma foi baseada no texto crítico, entendeu? Esse texto crítico, irmãos, não é igual o textos que eu falei agora há pouco, textos receptos. Então, existiam duas formas. Porém, irmãos, o que há de diferença nisso? Tem pessoas que por causa disso daí ficam ali batendo a cabeça e criando coisa. É fácil, é só você estudar. Se eu fizer um estudo, aí eu explico, mas se eu ficar aqui falando só isso, não vai sair nada do que você precisa aprender, porque isso aqui não é isso que eu quero falar, que eu estou sentindo. Eu quero falar de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você não deve olhar esses pequenos detalhezinhos, porque tanto guardar um mandamento como ser lavado no vestido do Cordeiro, irmão, ou melhor, ser lavado vestido no sangue do Cordeiro, é a mesma coisa, porque se você observar qual é o mandamento que você tem que guardar. Bom, eu acredito que os mandamentos são uma obrigação nossa, independente de qualquer coisa. E também acredito, irmãos, que o Senhor Jesus deixou um dos maiores mandamentos, que qual é? Amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, que quem faz isso já guardou todos os mandamentos, foi o que ele falou. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você vai amar a si próprio. Você amando a si próprio, você vai amar a sua alma. Se você ama a sua alma, você não quer que ela vá para o inferno. Se você não quer que ela vá para o inferno, você vai obedecer a palavra de Deus. Mesmo na tua pouca força, mesmo você pecando, errando, caindo, levantando, mas você vai ser aquilo que você quer ser na medida da força que Deus te der. Porque Deus, irmãos, Ele simplesmente ele deixou tudo pronto para nós. Tá fácil. O homem que complica as coisas. Se eu fosse falar aqui nome de tradutores e de tantas coisas, o vídeo ficaria longo. Pensa que eu não sei falar isso? Sei, porém não é isso que eu quero. O que eu sinto, não é o que eu quero. O que eu sinto de falar para você que você tem que guardar a palavra de Deus, que você tem que crer em Jesus Cristo, que você tem que caminhar na justiça, que você tem que louvar a Deus com sinceridade, servir a Deus com sinceridade. Se nós formos olhar, irmão, vou pegar um versículo aqui, um momentinho. Glória ao Senhor.
ao versículo Santo é o Senhor. Aleluia. Os irmãos, um momentinho, irmãos, separar o aparelho aqui para... Bendito o nome santo do Senhor. Santíssimo. Já achei aqui. Irmãos, eu percebo que sem o microfone eu acho que fica baixo, não é? E se eu falar muito alto aqui agora, que está tarde, irmão, então vai ter que ser por aqui. Mateus 8, Mateus 15, Evangelho de Mateus 15, versículo 8, diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta, irmãos, nós somente falarmos e não fazermos, somente mostrarmos que conhecemos e não praticamos. O que adianta você conhecer e não fazer? Falar e não praticar. Se eu falar que amo, mas eu não amar, estou sendo hipócrita. Se eu falar se eu falar, só falar e não fazer, eu também estou sendo hipócrita. Assim falai e assim procedei. Por isso, irmãos, o Senhor estava olhando aquele povo e via que aquele povo estava honrando o Senhor. Aquele povo, aqueles sacerdotes, aqueles que estavam procurando alguma coisa contra o Senhor. Você pode procurar lá em Mateus, capítulo 15. Se você quiser ler o livro inteiro, até melhor. Você vai ver, irmãos, que o Senhor estava falando sobre a tradição dos homens, dos escribas, dos fariseus, e ali eles estavam julgando os discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque eles não lavaram as mãos na hora de comer o pão. Então é uma coisa que você percebe que a pessoa vai buscar uma coisa para te acusar. Isso é obra maligna. Quando você está sendo acusado por uma coisa tão insignificante, naquele momento, porque, irmãos, é claro que nós temos que lavar as mãos, mas o que adianta você só lavar as mãos se o teu coração está contaminado? Você cuida tanto do corpo e esquece de cuidar da alma. Então o Senhor ensinou para eles, como que diz assim, esse povo aí, olha, só quer cumprir coisas que estão escritas, mas não fazem. Eles falam que fazem, mas não fazem. Eles querem estar limpos por fora, mas por dentro eles estão que nem um sepulcro caiado. Então ele disse, não adianta só me honrar assim, desse jeito. Não adianta só dizer que está agradando a Deus, que é crente, que tem uma Bíblia em casa. Isso só não adianta. Você lê a Bíblia, você estuda ela, você se dedica a guardar esse mandamento. Isso não é uma obra, é um dever. Então, se nós analisarmos a grosso modo, nós vamos entender uma coisa, que também é um mandamento obedecer o mandamento de crer, o mandamento do batismo, ou não é um mandamento? O Jesus Cristo não falou, ele não mandou, ele não pediu, ele mandou, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Você não está cumprindo isso? E você que está ouvindo, que nunca ouviu, você não está ouvindo o Evangelho? Que Evangelho que eu estou pregando? Jesus Cristo. É o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, mas também é o Evangelho da repreensão. Não se entra no céu de qualquer jeito. Para entrar lá, você tem que procurar, se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. Por isso que você vai ser um bem-aventurado, não pela tua capacidade e força da sua capacidade humana, mas pela força de Deus em você, pelo Espírito Santo e pela luz do Espírito Santo para você compreender as Santas Escrituras. Porque se você não compreender e tirar um versículo e criar uma doutrina, você vai criar um contexto
E se você criar um contexto fora do texto, você vai criar um pretexto. E o pretexto pode acontecer que você cria uma doutrina e uma heresia. Porque todo o texto fora do contexto se transforma numa heresia. E a heresia é do maligno. Então, o meu dever como pregador é pregar contra a heresia, contra o diabo, contra as hostes da maldade que querem adentrar pelos umbrais das portas do teu coração e fazer de você uma terra seca, uma terra que não produz fruto. Mas quando vem a chuva serodia, que é uma chuva que parece que não vinha, que é uma chuva fora de hora, e que rega a sua terra, o seu coração, se lá tem uma boa semente, você vai honrar o Senhor como se deve honrar. Aquilo que vai ser plantado vai produzir fruto. Não fruto que apareça para o homem, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você possui. Bom que você possua, bom que você tenha alguma coisa, mas mesmo que você acha que tem, eu consigo provar para você que nós usamos esse tem porque nós estamos aqui e não entendemos direito, mas nós não temos nada. Ora, você falou agora que você tem, agora de repente você fala que nós não temos nada. Claro, porque para você entender que você não tem nada, eu tenho que falar para você sobre aquilo que você tem. E aí você analisando aquilo que você tem, você começa a pensar, eu tenho isso. Agora medite, você tem para quê? Para usar naquela hora. Eu tenho vida material. Até quando que é essa vida? Até chegar à morte. Mas ela termina? Não, se ela estiver em Cristo. Se a vida da tua vida estiver em Jesus Cristo, se a tua vida estiver em Cristo, a tua vida será eterna. Mas se a tua vida estiver nas coisas desta vida, tudo que é desta vida perece. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus, mas só aqueles que são bem-aventurados e que lavaram os vestidos do sangue do Cordeiro. Aqueles que guardaram esse mandamento. Então não há diferença. A diferença da tua forma de pensar, ou da tua forma de agir, você até poderia explicar, eu poderia até fazer um estudo, mas eu não quero, Deus não me traz isso, me traz na minha frente para mim pregar, fazer um sermão, como estou fazendo, uma pregação, entenda lá como você quiser, para dizer para você que você precisa de Deus, que Jesus Cristo quer que você o sirva, Ele não está brincando com você, Ele está falando sério com você, dizendo para você, olha, o fim está chegando, e dizendo para você, se prepare, busque, clame, suplique, peça, rogue, porque você não pode honrar a Deus só com os teus lábios, estar com o coração longe de Deus. Você tem que estar com o teu coração perto de Deus, perto de Jesus Cristo. E para que você chegue perto de Deus, você tem que passar, aleluia, através do sangue de Cristo, ser lavado por Ele, porque Ele já derramou o sangue, já verteu, já morreu pelo homem, pela mulher, pelo filho, pelo escravo, pelo livre, já morreu. Eu digo escravo porque tem muitos, irmãos, não só no sentido material, mas que ainda são escravos de alguma coisa nessa vida. Escravo do vício, escravo das drogas, escravo da criminalidade, é escravo da prostituição, é escravo de tantas coisas, é escravo até do seu próprio ego. E eu provo para você que você não tem nada, que tudo que você tem vai terminar, então não é teu. Deus deixou você usar, e se você usar o teu ego, o teu eu, para usar aquilo que Deus te deu, achando que eu tenho, eu posso, eu faço, eu prego, eu oro, você está perdendo tempo. Você não tem nada, você não é nada, e aí você não está guardando mandamento nenhum. Sabe por quê? Você está se exaltando, está achando mais do que os outros, e não é assim. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, Ele se submeteu à morte. Ele não falou que era maior do que ninguém. Ele disse que o menor no reino do céu seria o maior. O menor, que se fizesse menor, seria o maior. E aquele que era último seria primeiro. Uma doutrina totalmente diferente do que os fariseus, saduceus, enfim, ele veio para fazer nós entender que nós temos que cumprir esse mandamento, o mandamento do amor,
o mandamento de lavar os nossos vestidos no seu sangue, o mandamento de se preparar para a vida eterna. Não é um mandamento de obra, que eu tenho que fazer uma obra. Não, a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. A fé sem crer em Jesus Cristo é uma fé morta. Por isso que está escrito, a fé sem obras é morta. A obra de Deus na terra, a obra da salvação, a obra da remissão, da redenção, não é as paredes da tua igreja, não é o pastor da tua igreja, o ancião da tua igreja, seja lá como chama, não. Ele apenas está fazendo a parte que Deus lhe deu para fazer, mas a obra é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, tudo fica fácil no sentido de nós não procurarmos defeito dentro da palavra de Deus. Agora, os homens têm defeitos, as religiões têm defeitos. Não existe nenhuma denominação que seja perfeita. Porém, quando você vê heresia, e que Deus coloca no teu coração combatê-la, você tem que combatê-la. Combater uma heresia, é claro que vai trazer, muitas das vezes, duras críticas sobre aquele que combate, tanto a favor como contra. Mas importa que a heresia seja combatida. E muitas das vezes as palavras que nós temos que usar são palavras até pesadas, porém, nós ainda, dependendo daquele que está sendo, naquele momento, usado pelo Senhor para transmitir aquele sermão, ele usa de uma forma mais suave, ele bate de uma forma mais suave, mas tem aqueles que precisam bater mais forte. Enfim, cada um tem uma forma, mas não importa se o pão que você come é de trigo, não importa se ele é quadrado, se ele é redondo, importa que ele é de trigo. Se for de trigo, haverá abundância de víveres espiritualmente na tua vida. Porque aquele que tem o trigo, que é a palavra de Deus, está dentro dele o maior mandamento, que ele ama. E por amar, muitas das vezes tem que repreender, muitas das vezes tem que chamar atenção, muitas das vezes tem que dizer, olha, sai daí, povo meu, caiu uma Babilônia, você está sendo enganado. Muitas das vezes tem que fazer aquilo que nós mesmos, irmãos, muitas das vezes não gostaríamos de falar com dureza, mas não é porque nós queremos destruir, denegrir ou fazer alguém se envergonhar, mas nós temos que pregar a verdade, doa onde doer, porque se o pregador quer ver Deus chamar, fazer, converter, ele tem que ser um pregador verdadeiro. Não adianta eu chegar aqui e começar a prometer, e Deus não mandou falar nada, e você sai contente e alegre, volta aqui, chama mais 30, 40, 50 para escutar esse vídeo, porque olha, aquele pregador só pregou coisa boa para mim, meu Deus, Deus usa ele. Isso para mim, para o Senhor não interessa. Primeiramente para o Senhor não está preocupado nesse momento, ele está mais preocupado com a tua alma. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa de pagar teu aluguel, que você precisa de comprar o pão, que você precisa de pagar a tua luz, que você precisa... Ele sabe tudo. Mas ele quer que você o honre, não com os seus lábios, mas com o seu coração. Ele não quer que você deixe de guardar a palavra dele, porque você foi repreendido, ou porque você encontrou um versículo diferente, com uma palavra diferente. Não. Você tem que entender que tudo é o Senhor, tanto querer como efetuar. Então, guardando aquilo que o Senhor mandou, fazendo aquilo que o Senhor mandou, você tem que lavar os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Sem isso não tem salvação. Como é que eu faço para lavar os meus vestidos no sangue do Cordeiro? Você que pela primeira vez está ouvindo, eu posso te explicar. É muito simples. E muitas das vezes as pessoas complicam as coisas com dogmas, com tantas coisas que não levarão a nada. É porque você tem que andar assim, você tem que colocar isso, você tem que vestir isso, você tem que andar desse jeito. Coloca a pessoa dentro de um espírito de religiosidade, de farisaísmo, né? Aí se torna
cristão, mas se torna um fariseu. Fariseu, irmão, ou um saduceu. Se torna uma pessoa que acha que está sendo muito zeloso e, no entanto, você está pondo a alma no inferno todo dia, porque a pessoa, se coloca um peso na pessoa que nem você não consegue carregar. E não é isso. Não é isso. O Senhor Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não quer dizer que vai deixar andar de qualquer jeito. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai profetizar o que está escrito na Bíblia. Você vai falar, olha, você tem que andar no amor, você não pode mentir, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Se acontecer que você comete por um deslize, alguma coisa, João, numa das suas epístolas, o apóstolo João, numa das suas epístolas, falou, se pecarmos, temos um advogado que é Cristo. Então sempre tem um escape para aquele que obedece à voz do Senhor. Aquele que não obedece, ele não vai obedecer do mesmo jeito. Ele vai ouvir e vai criticar. Ele vai conseguir encontrar alguma coisa nessa pregação para dizer, ele pregou isso e está errado. Agora eu pergunto, quem é o homem que prega bem perfeitinho aí? Você tem coragem de falar que você é perfeito? Se você falar, eu vou chamar você de mentiroso, porque perfeito só conheço um que se chama Jesus Cristo. Ele foi o único, e é o único, e será o único, não tem outro. Dá glórias a Deus e creia nele, e ele fará aquilo que você não pode fazer. Ele tomará um caminho que você não pode tomar, ele te ensinará aquilo que você não consegue aprender, mas precisa você guardar a palavra tanto escritural como a palavra espiritual, que é o próprio Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. Capítulo 1 de 1 João no Evangelho diz assim, o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Dá para entender, irmão? Hoje nós vemos aqui nessa nação homens correndo atrás de outro homem, não vou citar aqui, e achando que ele é um Deus, se cumprindo o Apocalipse. Ai, dá uma tristeza, mas eu acredito que dentre estes ainda alguns poderão sim, não posso julgar. Quando eu digo alguns, pode ser vários, multidões que estão ali, porque tem 1 milhão de pessoas aqui. 1 milhão de pessoas indo atrás de um homem, que se diz representante, né, do Eterno. E o único que representa o Senhor, Deus dos exércitos de Israel, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o próprio Deus encarnado. Não existe outro. Outro que se coloque no lugar dele é anticristo, é falso profeta, é mentiroso, é enganador, é lobo vestido de ovelha. Por isso o Senhor já está chegando. Será que você não está entendendo que o Senhor quer que nós nos preparemos para a sua vinda? Como nós vamos preparar? Olha aqui, no estudo, na comunhão, buscando com toda a reverência, guardar o que está escrito, obedecer o mandamento, quer dizer, amar o próximo, crer em Jesus Cristo, é um mandamento. Para entrar no céu tem que ser por aí, não é pelas suas obras, ou porque você foi bonzinho, não, você tem que ter Jesus Cristo acima de tudo, é Ele. Ou você acha que eu estou errado? Eu posso errar, por que não? Não sou ser humano? Eu estudei, irmãos, não vou dizer que não, porém, eu estudei, eu pedi para Deus regar com a luz do Espírito Santo, com a água cristalina que vem do reino do Eterno. Ele regou a minha consciência para me transmitir, sem precisar olhar, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes nós temos que ficar em comunhão, escrever alguma coisa, às vezes Deus dá de outro jeito. Deus não tem uma forma só para operar, irmão. Não vamos limitar o poder de Deus, colocar o poder de Deus. Não, Deus só opera assim. Se não for assim, Deus não opera. É mentira, Deus opera do jeito que Ele quiser. Basta nós estarmos dentro da sua palavra, que é Jesus Cristo.
Quer dizer, basta Jesus Cristo estar em você, e Ele e você estar nele. O que Ele disse? Ele disse assim, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós. E se você está no Senhor e a palavra dele está em você, você vai guardar aquilo que ele ensinou e vai lavar os teus vestidos no sangue do Cordeiro. E quando Jesus Cristo voltar, como está escrito, você será chamado de bem-aventurado. Pela tua capacidade? Não. Pela tua inteligência? Não. Pela tua força? Não. Pelo teu ego? Não. Tudo isso é não. Mas por quê? Pelo sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, que através do sangue que ele verteu, derramado no madeiro, subiu ao céu, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas pisaduras. Ele tomou, ele foi ferido, ele foi pisado, ele foi machucado. Espiritualmente ele tirou tudo de nós, tudo que estava sujo da humanidade toda. Infelizmente o homem não está dando valor, está correndo atrás de outro, está correndo atrás do anticristo e não está vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Não vai demorar muito, nós não teremos, ou melhor, se você não tem, compre logo, porque daqui a pouco, não sei quando, você vai chegar numa livraria, não vai ter mais essa Bíblia. Você está reclamando porque tem um versículo que você não entendeu, e você não sabe que isso tudo aqui vai terminar. No sentido qual? No sentido que vão perseguir quem crê nesta palavra, como já está acontecendo em outros países, lugares que cristãos estão sendo mortos, e você está achando só por causa de um versículo, você está criando tanto problema. Irmão, pelo amor de Deus, por causa de que uma pessoa sente de fazer uma coisa que você acha que não está certo, você já quer eliminar aquela pessoa do teu convívio. Não, irmãos. Se eu vejo que alguém está errado, e eu percebo mesmo que é Deus que está me fazendo entender que não está escrito, eu tenho que ajudar naquilo que Deus me ensinou, eu vou continuar falando, quer a pessoa goste ou não. Vai entrar no meu canal, vai falar que você está falando mal disso, mal daquilo. Eu estou falando mal de ninguém, eu estou falando a verdade. A verdade, às vezes, quando a pessoa quer arrumar um pretexto, ele diz que você está atacando. Eu não ataquei, não estou atacando ninguém. Estou dizendo para você que Jesus Cristo é o único caminho. Você não vem aqui dizer para mim, não, porque quem não estiver naquela igreja, quem não estiver na outra. Mentira! Você tem que estar em Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo, você vai estar no lugar certo. E mesmo que você esteja num lugar que está ensinando errado, se você estiver em Jesus Cristo, Deus chega um momento que te arranca dali de dentro, mesmo você não querendo, mesmo você querendo ficar. Ah, mas eu gosto daqui porque tem um povo que me ama, eu gosto daqui porque tem aquela pessoa que já tem amizade há quantos anos, eu gosto daqui, eu estou vendo que isso está errado, mas eu gosto daqui, você gosta dali? Você gostaria de ir para o inferno? Ah não, mas eu não quero ir para o inferno. Isso não. Então guarda o que está escrito aqui para você ser chamado de bem-aventurado. Está percebendo que eu não estou saindo fora do que está escrito? Bem cristocêntrico. Você tem que procurar Jesus Cristo. Não importa que se alguém fique em desagrado com você, porque você falou a verdade. Porque você disse que naquele lugar o diabo já está operando. Alguém achou, não, você está atacando, você está sendo intolerante. Intolerante o quê? Eu vou parar de pregar contra a ideologia de gênero, vou parar de pregar contra coisas que são coisas nojentas, desculpa a expressão, pecados, tanto tipo de pecado. E o pior de todos, a pessoa querer ser Deus, ser chamado de representante de Deus, aí eu vou ficar quieto, não vou falar nada em bem de uma comunidade, de um ecumenismo falso, mentiroso e hipócrita, que pregam pluralismo no lugar que não se pode ter, porque Jesus Cristo não tem comunhão com o diabo. Como que eu posso ter comunhão com aquilo que não é de Deus? Eu estou fora. Aí se eu fazer isso, eu estou fora do mandamento. Eu não lavei os meus vestidos. Eu preciso mantê-los limpos. E se ele sujar por algum motivo, que não seja o motivo de abandonar a palavra verdadeira que está escrito aqui. E se há alguma heresia, alguma coisa, eu luto para fugir dela. E se eu ver alguém lá
É obrigação minha, tua que prega, lutar. Agora, se você se acomoda, cada um faz o que quiser, eu já fiz o que tinha que fazer, que se vire, se quiser ir para o inferno que vai. Bom, aí você vai dar conta, se Deus te deu um dom para você ensinar e você não ensina, você está contra a palavra, porque a palavra diz assim, aquele que ensina, que haja dedicação no ensino. Se não houver dedicação, qual é a dedicação que eu tenho que ter se eu estou ensinando? É estudar, porque eu tenho que saber. Agora, se eu não soubesse ler, escrever, seria diferente. Deus poderia me ensinar de outra forma. Eu conheço pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, mas você senta com ele, ele é cristocêntrico, ele fala da palavra de Deus assim com uma profundidade. Você fala, meu Deus, esse homem não sabe ler, como é que... Mas cada um trabalha com a ferramenta que tem, meu irmão. Se eu sei ler, sei escrever, Deus me deu uma ferramenta. Então o que eu faço? Eu vou procurar estudar, vou procurar me dedicar. Não só honrar o Senhor com os meus lábios, mas praticar aquilo que Ele quer que eu pratique. Que é examinar, estudar, procurar, me aprofundar. Não para aparecer, mas que Jesus Cristo apareça nas palavras que saem da minha boca. Para que eu nunca seja nada, mas que Jesus Cristo seja tudo. Porque se tendo Jesus Cristo, já basta. Aí sai conforme, ou melhor, fala conforme, a apóstolo Paulo falou. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nada temos, mas possuímos tudo. Guarda o mandamento do Senhor em amar, perdoar e ser perdoado. Continue a tua missão e continue crendo em Jesus Cristo. E que Ele seja o alvo da tua divina e soberana vocação. Anuncie, pregue contra a heresia, contra demônios e espíritos heréticos que estão na terra, contra o anticristo que já está se manifestando, porque a volta de Jesus Cristo está próxima. Medite nesse livro, e ai daquele que tirar alguma coisa ou acrescentar, e se prepare, que dentro de poucos tempos, não sei quando, isso é bíblico, eu estou profetizando, está escrito a profecia que está escrito aqui, que vão querer tirar esse livro das nossas mãos. Por isso, eu digo para você, leia, 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 uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, a ponto de você gravar ele dentro de você. Porque se você gravar ele dentro de você, pode até tirar na tua mão, mas você tem ele guardado aqui. Não só aqui, mas está guardado no profundo da tua alma. Então, bem-aventurado aqueles que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro, ou que guardaram o mandamento, terão direito da vida eterna. Não importa se o texto foi traduzido pelo texto de uma forma, ou foi traduzido pelo texto crítico, não importa. O importante é que você tenha não só o texto, e nem saia do texto para criar um pretexto. O importante é que você tenha o dono de todos os textos, que se chama Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega em grego, o Aleph, o Tav em hebraico. Deus abençoe, fiquem com Deus. Compartilhe, irmão, esse vídeo. O seu compartilhamento é útil, o seu like é útil, o seu comentário é útil, não importa que você xingue, que você fale mal. Eu fico triste, mas fazer o quê? Problema seu, não tem nada a ver com isso. Teve um momento que você, num outro vídeo aí, me falaram coisas que só deu, mas não tem problema, eu já tô até acostumado já. Tem pessoas que não tem luz, né? E acho que nós estamos falando mal de alguma coisa quando nós estamos tentando ensinar e abrir os olhos de alguém. Mas não tem problema. Se fizeram com o Senhor Jesus Cristo, por que Ele não pode fazer conosco? Nós somos pó e cinza, e o nosso mestre, o Rei dos Reis, né? Tem muita gente sofrendo já, irmãos. Tem muita gente sendo perseguida, e nós estamos esperando uma grande tribulação, e a tribulação já está começando e ninguém está percebendo. O anticristo está passeando para lá e para cá na cidade e ninguém está vendo. Será que precisa você entender melhor? Será que os teus olhos que estão abertos espiritualmente não enxergam que o fim está chegando?
Então está faltando você realmente buscar mais e mais, ser sempre lavado com o sangue do Cordeiro, não só no sentido de crer, de ser batizado, mas no sentido de sempre ser lavada a tua consciência, para que você cada vez mais possa entender o cumprimento das Escrituras na face da terra e no final juntos herdarmos um galardão eterno no reino dos céus. Deus abençoe, fique com Deus, e que a comunhão do Espírito de Deus, o Espírito Santo, a força do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre cada um de nós. Amém e amém.